Janeiro é normal. Tá a Eleci, a Elisete aí com a gente. A Eleci participou da pré-eleição também. Ah, legal. Mas no início do ano é assim mesmo, né, Rico? É É, mais 21 horas também. então, eu Tá bom. vou, Antônio, eu vou sair, viu? Se você não se Não tem problema importa. não, Eduardo. Então, tá bom. Um grande abraço para vocês. Bom Temos trabalho. aqui também os desencarnados, né? É, tem isso mesmo. Não resta dúvida. Um abraço. Maravilha. Uma boa noite, meu amigo. Valeu. Tchau. Muito bem, pessoal. Uma boa noite a vocês, né? Nós estamos estudando o livro O Espírito da Verdade. Nós estamos agora no capítulo 8, né? Que é referente ao item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1 e o seu item 7. Muito interessante, né? Esse estudo. Eu queria até aproveitar hoje. Achei interessante isso, estudando o livro Espiritismo é a Obra de Jesus, onde está se estudando as cartas de Kardec, né? Onde nós ficamos sabendo que o Espírito da Verdade, na realidade, é o próprio Espírito de Jesus, né? Jesus acompanhou todo o trabalho de Kardec, ele relata isso. Ele não relatou isso durante a sua vida, porque isso traria muita polêmica. Até hoje, né, quando a gente fala isso, pode gerar polêmica. Mas está na carta, né, foi uma revelação através do seu método de vários espíritos elevados, que explicam que o Espírito da Verdade, na realidade, é Jesus. Eu achei uma outra característica que eu achei muito interessante, que a gente vai ver que na tradução do Evangelho segundo o Espiritismo está escrito lá, o Espírito de Verdade. E, na realidade, o correto em português é que se escreva Espírito da Verdade. E Paulo Henrique de Figueiredo, que é o pessoa que conduziu essas traduções das cartas de Kardec, ele e uma equipe, né? Ele dá a explicação seguinte: l'esprit de vérité, cuja tradução literal seria espírito de verdade, entretanto, a expressão por espírito da verdade mostra-se mais adequada em português, por razões semânticas e de tradição cristã. Na língua francesa, a preposição de pode ter valor de relação ou procedência, significando aquele que fala em nome de ou que representa. Em português, a forma espírito da verdade transmite com maior clareza essa ideia de procedência e autoridade, ou seja, o espírito da verdade, a verdade vem através do próprio Jesus, né? Então, o estudo dessa obra assim, traz muita alegria para a gente, e agora nós sabemos, né, pelas cartas de Kardec, que nós estamos com um trabalho que foi conduzido por Jesus, em espírito. Então, ele esteve presente em toda essa obra, né, o Evangelho segundo o Espírito, toda a obra de Kardec, na realidade, né? Jesus esteve presente. Ele prometeu que viria, né, mas ele não disse que viria em corpo, mas ele veio em espírito, sabedoria, né? Isso é uma coisa, é uma informação muito importante para nós. Nós já estudamos bastante coisa do capítulo 1, né? Que é não vim destruir a lei, e hoje nós vamos estudar a parte relativa à aliança da ciência e da religião. Está no item 7. Então, isso é uma coisa muito importante. Na época de Kardec, ainda havia uma divisão entre religião e ciência. A igreja, né, ela também, durante o período da Idade Média, a religião não se falava com a ciência. A ciência ainda também estava num processo ainda muito inicial, né? A descoberta que a Terra era o centro do universo, isso gerou uma série de problemas, né? Para quem defendia essa ideia. Defendia a ideia que, na realidade, o Sol era o centro, né, do sistema. A Terra era simplesmente um planeta que rodava em volta do Sol. Isso é muito polêmico. Imaginava que a Terra era o centro do universo. E a igreja defendia isso de unhas e dentes. E a ciência foi revelando essas verdades. Isso criou uma distância muito grande entre
ciência e religião que hoje ainda existe, né? Normalmente os cientistas são materialistas ainda na nossa época, não acreditam, muitos deles não acreditam em Deus, e, e nós sabemos, né, pelas informações que nós temos da espiritualidade, que a ciência, a partir de determinado momento, muito próximo agora, é que vai conduzir as grandes descobertas relativas à nossa espiritualidade. Kardec foi o precursor, né? Agora há pouco você estava estudando o livro dos médiuns, falando da existência dos espíritos, da relação dos espíritos com a gente, inclusive falando da ópera, né? O que acontecia através do médium vidente, coisas que a ciência até hoje não aceita, né? A nossa ciência, ela é muito baseada na capacidade de poder reproduzir determinado fenômeno. Como o fenômeno espiritual depende dos espíritos, não tem como você garantir que ele vai ocorrer. Isso é muito complicado para a ciência atual, né? Mas nós sabemos, né, que Kardec usou a ciência por observação e tem um método. O Kardec usou um método científico para revelar para nós o mundo espiritual. É muito importante que a gente entenda isso. O Espiritismo é ciência por causa disso, né? E tempo vai acontecer que a ciência vai conseguir esse contato com o mundo espiritual, vai conseguir conversar com os espíritos através de mecanismos. O próprio Chico, né, previu isso e não está muito longe. Quando a gente fala não está muito longe, para o tempo, 10 anos não é nada. Para um espírito, 10 anos não é nada. Para quem vive a eternidade, e os espíritos evoluídos, eles têm essa visão, né? Então, o espiritismo, ele vem para fazer essa união. A união entre a filosofia, a união entre a ciência e a religião, que, como Kardec nos trouxe, a religião natural. É muito diferente da religião dos cultos, a religião dos dogmas. A nossa religião é a religião que está baseada na fé, raciocinada. Nós cremos e sabemos porque nós cremos. Nós usamos a nossa razão. Por isso que essa é a força da doutrina espírita. Ela não é baseada na fé cega. Você tem que acreditar porque Kardec disse. Não existe isso. Kardec iniciou o espiritismo. Ele não terminou a doutrina. A doutrina continua no seu processo de evolução. Então, isso é muito importante. Então, ele diz aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que a de Deus. Não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma de outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Então, o cientista ele lida com as leis do mundo físico, lei da gravidade, as leis das reações químicas, né? As leis da biologia, as leis de crescimento. Então, a gente consegue, vamos dizer assim, entender muitos dos fenômenos que ocorrem. E a gente sabe, por exemplo, nós ainda não sabemos criar uma semente. Mas nós sabemos, se colocarmos na terra, adubá-las, irrigá-las, tomar cuidado, ela vai crescer, ela vai florir, ela vai dar fruto, ela vai dar... E isso nós conseguimos, vamos dizer assim, tabular cientificamente. Hoje a engenharia genética tem feito modificações nas plantas. Nós temos, inclusive, nas embalagens, né? Avisando, né, que usar o termo, agora me fugiu o nome, olha que engraçado, transgênico, né? Nós já temos o fubá transgênico, a farinha transgênica. Hoje é difícil você encontrar um produto que não seja transgênico.
sei se vocês já observaram isso. A ciência ainda não teve tempo de pesquisar com profundidade quais efeitos que esses alimentos transgênicos poderiam trazer para a nossa saúde. Mas nós conseguimos criar uma semente, nós conseguimos, por enquanto, alterá-la geneticamente. Por quê? Há 100 anos atrás, o Brasil não produzia trigo. Então, foram feitas uma série de modificações genéticas que criou a possibilidade da plantação do trigo no Brasil. Hoje nós produzimos trigo, não é suficiente para toda a nossa demanda, mas nós ainda temos que importar da Argentina, nós ainda temos que importar da Europa, mas aprendemos a como cultivar o trigo e modificar. O que trouxe isso? O aumento 40 vezes mais do elemento chamado glúten. O trigo produzido aqui no Brasil tem muito mais muito mais glúten do que o trigo original. Muito mais. Por isso que muitas vezes a gente come e fica empaturrado, incha, dá muito gás. O nosso organismo não está habituado com esse trigo. O consumo do trigo pela humanidade é coisa de milênios, mas esse trigo modificado é novidade para o nosso organismo. Então, a ciência está tocando em muita coisa, né? E hoje está evoluindo de uma maneira muito grande. Mas no momento que a ciência tiver contato com o mundo espiritual, ela vai ver também a existência das leis morais. Quem está participando do estudo do livro Céu e Inferno, em seu capítulo 8, na versão da primeira edição, ali estão as leis, a gente estuda ali as leis divinas. Né? E uma lei muito importante que nós estudamos é a lei da reencarnação. Por que nós reencarnamos? Esse estado evolutivo que nós temos. Né? É uma lei do Espírito, uma lei de Deus, reencarnar enquanto a gente está no processo evolutivo. Quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós não teremos mais a necessidade da reencarnação, ou seja, das provas e expiações. E a gente está penetrando nas leis morais. Onde elas estão escritas? Onde Kardec teve o maior cuidado de trazê-las para nós? Está no livro dos Espíritos. Né? Ele dá o título de lei natural. Então, a gente... E os cientistas não aceitam isso. Por quê? Ela veio de informações do mundo espiritual através do método científico. Qual é o método científico que Kardec adotou? Kardec, eu não sei como é que ele conseguiu fazer isso, mas ele fez. Ele tinha contato com mais de 1.100 espíritos. E ele fazia perguntas e enviava para esses 1.100 espíritos. E vinham as respostas, ele catalogava essas respostas em relação a determinada pergunta, e à medida que ia havendo coincidência, lembra que antes não tinha WhatsApp, não tinha telefone, a carta de um país para o outro muitas vezes era de carruagem, ou de trem, nas Maria Fumaça, na época dele, e levava, às vezes, 1 mês, 2 meses, e tinha comunicação dele, inclusive, com o além-mar, né? Países, por exemplo, da América do Norte. Então, ele catalogava tudo isso. Por exemplo, a resposta, quando ele fez a pergunta, o que é Deus? Foi a primeira pergunta que ele fez, o que é Deus? Muitas respostas foram coerentes. Deus é a, né, causa primária ou causa primeira, né? Sabedoria. Então, essa coincidência dava a ele certeza que era coerente, era um espírito superior. E ele conversava com Jesus. A gente tem notícia disso agora através das cartas de Kardec. Ele teve, inclusive, assim, conversas com Jesus para tirar dúvida. Só que nos foi revelado aquilo que nós tínhamos condição de entender. Ainda há muita coisa para ser revelada para nós, no mundo espiritual. Né? Nós estamos ainda no básico. Olha quão lindo, né? Um dos grandes esforços que nós vamos precisar fazer é de retomar essa conversação com os espíritos, de fazer pergunta para os espíritos, de catalogar isso. Não tem tanto, tem muito mais hoje centro espírita que tinha na época de Kardec.
mas nós não fazemos mais esse método, não há uma coordenação central disso. Esse livro que eu comentei com vocês, O Espiritismo é a Obra de Jesus, ele teve muito de comunicação com os espíritos, no grupo espírita Mateus, lá em São Paulo, onde o Paulo Henrique frequenta, entre outros. Eles perguntavam, tiravam dúvida, né, com a espiritualidade, espíritos como Leon Denis, espíritos como Bezerra de Menezes, muitos outros, né, Cora Coralina. Então, ele conversou com os espíritos também ao formatar esse livro, ao trazer para nós essas informações preciosas que Kardec nos guardou, né? Kardec teve cuidado de guardar para ser revelada na época. Hoje, segundo Paulo Henrique, né, segundo os estudiosos dessa questão, nós estamos mais preparados para isso. Então, a grande tarefa do Espiritismo, a grande tarefa nossa como espírito, é divulgar essa verdade. Né? Falar de reencarnação, poucas religiões ocidentais aceitam a reencarnação. Praticamente nenhuma, né? A católica não aceita, a evangélica não aceita, a protestante não aceita, as outras variantes da evangélica não aceitam. E o homem fica sem explicação, porque uma criança nasce completamente saudável e outra nasce com determinadas dificuldades de saúde, dificuldades físicas. Por quê? Deus é injusto? Deus tem preferência? E eles ficam sem resposta. E o Espiritismo vem trazer essa resposta, mas é devagar. Né? As pessoas têm muita dificuldade de abrir mão, né? De abrir a cabeça para as novas mudanças. O mundo vai se tornar espírita? Não. O Espiritismo vai complementar o entendimento das várias matizes religiosas que nós temos no planeta Terra. Né? Por exemplo, tem países que são reencarnacionistas, mas eles acreditam que o homem pode reencarnar num corpo de um animal, inclusive de um inseto, mentopsicose. Isso nós sabemos dentro da doutrina espírita que isso não é possível, o espírito não regride, seria uma regressão espiritual. Porque essas religiões acreditam que há punição. O espiritismo tira essa palavra. Não existe, Deus não nos pune. Nós que, quando estamos no mundo espiritual, muitas vezes envolvido com a culpa, com o remorso, a gente tem compreensão dos próprios erros, se arrepende e planeja uma nova encarnação para corrigir. Então, por exemplo, é uma lei que o espírito pode escolher as provas e expiações que ele irá enfrentar. O planejamento espiritual é uma lei dentro do processo reencarnacionista. Não existe punição. A gente sofre pela nossa ignorância. Então, quanto mais instruídos, mais espiritualizados nós estivermos, mais suave vai ser a nossa transição de encarnado para desencarnado. A gente tem estudado isso com muita clareza no livro O Céu e o Inferno. Né? Inclusive, a próxima etapa que nós vamos estudar agora é os suicidas. É um estudo bem, eu diria, até um pouco difícil. Não vamos entrar nessa área. Então, ciência, não com a visão materialista que nós estamos hoje, mas com a visão aberta do cientista que abre a mente para esses dois mundos, essas duas realidades que nós somos. Nós somos espíritos temporariamente encarnados num corpo animal. Temporariamente. Porque nós temos um corpo espiritual. Então, a gente vive espiritualmente. Existem leis no mundo espiritual. É muito interessante. Né? E outra grande verdade, né? Nós somos espíritos eternos. Nós não ficamos dormindo esperando um julgamento. Nós continuamos vivendo espiritualmente. Isso não tem informação que a ciência espírita nos traz com muita clareza. Pessoal, falei mais de 20 minutos. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, algum comentário?
Fiquem à vontade. Eu estou estudando junto com vocês, viu, gente? Você está tranquilo? Agora é colocado uma coisa muito importante que está no Evangelho. Olha, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Você pega lá para ler, está isso lá, olha. Então, porque Jesus não ensinou tudo na época dele. Ele veio, junto a Kardec, em espírito, para complementar aquilo que ele ensinou quando nós não tínhamos ainda a inteligência devidamente desenvolvida. A ciência ainda não existia, com os moldes que nós temos hoje. Hoje nós conseguimos compreender muito mais coisas, né? E que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta um elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são apoiando-se uma na outra e marchando combinado, se prestarão muito concurso. Vou falar um pouquinho. Muitas das nossas doenças são psicossomáticas, ou seja, ela nasce na psique e se reflete no corpo, psicossomático. Então, a gente tem, por exemplo, câncer muitas vezes é gerado por uma dificuldade nossa de perdoar. A gente fica carregando tanta mágoa no coração, más águas, né, como o pessoal costuma traduzir, mágoas, ressentimentos, ódios. E isso vai, vamos dizer assim, cristalizando no nosso corpo, somatizando no nosso corpo, gerando câncer. Você já viu quando você passa muita raiva, às vezes você tem dor de cabeça? Você está muito preocupado, com pensamentos pesados, não te dá uma dor de cabeça? Muitas vezes, quando você passa muita raiva, te dá dor de estômago, produz muito ácido, né? aquela ansiedade. Né? A gente vê isso claramente, a relação entre o nosso humor e a nossa saúde. Por isso que é muito importante a gente cultivar bons pensamentos, ter o cuidado de ter boas leituras, o cuidado das nossas orações sentidas, né? Então, esse é um ponto muito importante. Existe uma relação entre o mundo material e o mundo espiritual. O espírito precisa da matéria nesse estágio que nós estamos para evoluir. Nós precisamos da matéria, nós precisamos estar encarnados. O nosso corpo, por exemplo, ele traz, pela sua ancestralidade, instintos. Quais são os instintos básicos? Medo, não é? Não tem medo? Alegria, tristeza, né? Raiva. O medo é um danadinho, né? O medo faz um mal danado para a gente. O que causa o medo? O inesperado, aquilo que a gente fica imaginando que vai acontecer, o medo vira ansiedade. Né? Então, nós estamos vendo que existe uma relação muito forte entre aquilo que é, da onde vem o sentimento. Algum cientista materialista vem do cérebro, é secretado pelo cérebro. Né? O nosso pensamento vem do nosso cérebro. Não. Nós temos uma mente espiritual, nós temos um corpo espiritual. Começa a explicar essas coisas. Né? Por que a gente tem hora que está triste, assim, tem hora que a gente está eufórico, às vezes a gente fica deprimido, nem sabe bem por quê. A ciência espírita começa a explicar também a influência do mundo espiritual nas nossas vidas. Como o Eduardo adora falar, questão 459, o espírito influi na nossa vida, aí muito mais que você imagina e tal. Então, isso é ciência espírita, né? Obtida através da comunicação com esses 1.000 centros espíritas, através dessa metodologia maravilhosa de Kardec, que nós abandonamos. Nós espíritas abandonamos a metodologia.
Por isso que a doutrina espírita está se evoluindo bem aos troncos. Mas chegou o momento. São chegados os tempos. Né? Nós precisamos trabalhar isso mais, né? De conhecer mais. As obras de André Luiz são maravilhosas, trazem informações, mas nós precisamos esmiuçar. Tem 2 livros que as pessoas têm dificuldade enorme de estudar. O Mecanismo da Mediunidade, que nós estudamos no nosso grupo mediúnico, que é um livro realmente que exige muito da gente no estudo, e a Evolução em 2 Mundos. O livro é fantástico de informação. Acredito que o Eduardo agora chega nele. Né? Está lá iniciando a obra de André Luiz. Livro maravilhoso, quanta informação científica, quanta informação do mundo espiritual. Né? Então, essa união entre a ciência, né, e a religião vai trazer um benefício para a humanidade. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Ah, né? É isso que nós estamos caminhando agora, gente. Nós estamos caminhando. Eu diria em passos até um pouco mais largos, né, que da época de Kardec. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros, a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência das relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão, esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. O Evangelho que nós estudamos, ele é válido em todo o universo, em todos os mundos habitados. Nós sabemos que são todos. Todos os planetas têm vida. Isso é outra coisa que a ciência tem dificuldade de aceitar, porque não tem como comprovar. A gente olha para Marte e não encontra nada, vai na Lua e não encontra nada. Olha para Vênus, não tem nada. Olha para Júpiter, só vê nuvem. Olha para Saturno, não vê nada. Né? Então a gente fala, não tem vida. Agora imagine o universo imenso, com trilhões de sóis, com bilhões de galáxias, só na Via Láctea. Né? Nós vivemos, que é a galáxia que nós vivemos. Quantos planetas tem? Bilhões. E não vai ter vida, só vai ter vida aqui, porque a gente, o conceito de vida também, precisa ser revisto. Né? Existem várias dimensões. Aqui na Terra tem várias dimensões. O nosso lar, que é tão descrito, um livro tão famoso, conta da vida no planeta Terra, numa outra dimensão. Olha quanta coisa linda nós temos pela frente, né? Para aprender. Agora, o que é importante? A gente compreender que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, tem grande influência no nosso corpo material. Então, cultivar bons pensamentos, buscar, né, melhora na viver, tudo isso tem influência na nossa saúde material e na nossa saúde espiritual. Quanto melhor for a nossa saúde espiritual, melhor será a nossa saúde material, corpo material. E a gente vai estudando, né, o processo nosso evolutivo, como está lá no Livro dos Espíritos, nós evoluímos do átomo ao arcano, né? Nós vamos do átomo ao espírito mais puro, aquele que está em contato com Deus. Nós estamos em Deus, como Deus está em nós. Né? Tanta coisa para a gente
entender e viver. Né? É isso que o Kardec, então, um grande combate da doutrina espírita é combate contra o materialismo. É cada vez mais a humanidade tomar consciência que ela é eterna, composta de espíritos eternos. Hoje eu estava falando da palestrinha das 18 horas, né? E quem vai construir um planeta feliz, um planeta Terra, vai se tornar um mundo feliz, somos nós que estamos aqui. Já há muito tempo reencarnando. É tarefa nossa transformar esse mundo num mundo feliz. E o que é um mundo feliz? Dá para imaginar, gente? Um mundo sem guerra, nossas casas sem cerca, povo sem doença, todo mundo tem acesso à educação, a uma boa alimentação, a gente sai na rua sem medo, o trânsito é tranquilo, respeitado, né? Nós temos meios de transporte que não necessita mais ser meios de transporte individuais, mas que funcionam. Isso vai acontecer no planeta Terra, só depende de nós. Jesus aguarda o nosso trabalho. Outra coisa que a gente aprende na doutrina espírita, que Deus não dá nada para a gente, só nos deu a vida eterna. O trabalho de evolução é nosso. Todo esse trabalho, nós já temos um livre-arbítrio, já podemos fazer isso tudo. Isso é uma conquista nossa, do nosso espírito. Quanto mais profundo nós vamos na doutrina, mais conhecimento nós vamos tendo. E somos nós, somos construtores da nossa própria evolução. Isso que é amar. Deus nos ama por isso. Ele nos deu a possibilidade de nós sermos construtores de nós mesmos. E também de construir um mundo feliz para a gente viver nele. Juntos. Não existe felicidade individualmente, com um olhar individual. Existe felicidade quando nós nos unimos em fraternidade e solidariedade. Por quanta coisa linda nós estamos aprendendo com a doutrina espírita. Coisa maravilhosa. Então, assim, eu estou lendo esse livro que o Paulo Henrique fez, e isso vai entrando na gente com muito mais clareza, com muito mais certeza. É muito bom. Vamos ficar velhos, vamos ficar doentes, vamos desencarnar, vai acontecer muita coisa na nossa vida, vamos ter perdas e perdas e tal. Mas são tudo coisas, produtos dessa escola maravilhosa que é o planeta Terra. Como nós vamos trabalhar com isso é que vai fazer diferença. Todos nós. Essa é a beleza do Consolador prometido, né, gente? E essa união entre a ciência e a religião vai abrir cada vez mais a mente da humanidade, essa grandeza. Então, nós espíritos, que estamos recebendo, né, tudo isso, que nós merecemos também. Trabalhamos muito para chegar até aqui. Fica achando que isso aqui nós somos privilegiados. Não, nós trabalhamos já muitas encarnações para a gente chegar aqui e poder ler e entender essas coisas e sentir a alegria de aprender essas coisas. Isso é uma conquista nossa. Na hora que eu entendi isso, quando eu estou passando esse progresso, isso traz muita alegria para a gente. Não é para orgulhar disso, não, de maneira nenhuma. Isso é trabalho, todo mundo pode fazer esse trabalho. Porque eu estou muito à frente desse trabalho, muito mais adiantado. E vem aqui para nos ajudar, dar dica, faz assim, vamos cuidar com isso, tal. Né? Um deles é Allan Kardec, um deles é Chico Xavier. Olha o trabalho desse homem, olha o trabalho do Chico, para deixar essas coisas maravilhosas. Vamos fazer essa parte também, mas bem pouquinho, bem pouquinho. Mas do pouquinho, Jesus faz um muito. Essa é a beleza. Não é assim que a palavra da multiplicação dos pães e dos peixes, que tens? Que tem 5 peixes e 5 pães, Jesus. Mas não dá para alimentar só a turma toda. Você tem 5 pães e 5 peixes, ok. Então, forneça isso. A multiplicação é por minha conta. Vocês ainda não estão preparados para multiplicar. Vocês estão preparados para doar o pouquinho que vocês têm. Só um pouquinho que vocês têm. Vocês podem doar. Façam isso nas suas famílias.
seus amigos, os seus parentes. Doe essa sabedoria que está vindo do alto, que você conquistou, com respeito, dando o tempo que Jesus nos deu para podermos assimilar nos nossos. Mas fazendo isso com muito amor, quando as coisas são colocadas com amor, como simples pães e suas coisas, a multiplicação ocorre naturalmente. Olha que coisa linda que é a doutrina espírita, né? Coisa maravilhosa. Olha a coisa interessante que ele falou. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás. Né? Ah, não quer saber disso, quer saber de religião, quer saber de espiritismo, isso tudo é bobagem. O que conta na vida é dinheiro, poder. Veja aí, os que estão lá ganhando vida, estão lá. Né? Mas não querem. Tudo bem, a gente respeita, tem que respeitar. Até que eles são arrastados pelo movimento geral. A gente aprende em física, para uma reação acontecer, em torno de um terço tem que iniciar. Quando esse um terço inicia, a reação chama reação em cadeia. Muito interessante. Né? A gente vê isso muito assim, para um determinado, você está fazendo um experimento para coagular, às vezes você vem com a varinha e dá um toque no líquido, ele coagula completamente, aquela energia que está faltando. Aí tem a reação. Então, assim, esse movimento que está acontecendo, de se falar em Cristo, isso tem acontecendo em várias religiões, católica, evangélica, protestante, todas essas vertentes estão trabalhando muito. Isso vai acordando as pessoas. Isso é maravilhoso. Gente. Então, uma para outra, o pessoal vai buscar conhecimento que foi trazido pelo trabalho de Allan Kardec, do Chico Xavier, e que eu tenho graça, porque eu tenho muitos amigos católicos, que falam assim, eu sou católico e espírita, sou um católico espírita. Achei a coisa mais engraçada. Mas como vários deles já falaram isso para mim, eu acho a coisa mais engraçada. É mesmo? Eu estou pensando que eles estão falando uma verdade. Que estão acreditando em reencarnação, estão acreditando na questão que a gente é responsável por aquilo que nós fazemos, que cada um segundo as suas obras, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Eles ficam me perguntando, né? Faz perguntas e tal. E tem umas coisas que eu não entendo. Né? Não tem céu e inferno? Não tem. Céu e inferno mora dentro do coração da gente. Mora aqui, ó. Como que eu trato meus sentimentos, como que eu trato minha vida, como que eu me trato. Né? O céu e o inferno está dentro da gente. Não é um local físico, é um local de sentimento, né? É um local espiritual. Eles vão pensando, vão fazendo uma leitura do que está no Evangelho de uma maneira também mais racional, vão raciocinando em sua fé, não pelo dogma, se faz sentido ou não. A própria condição da igreja, nós temos a irmã Aila, não sei se vocês conhecem a irmã Aila, é uma freira madre, uma freira de alto escalão, não esqueçam, superior, né? Ela é lá de Fortaleza. Faz um trabalho de caridade fantástico, muito amigo do Haroldo do Plandia, muito amigo do pessoal do SER, né? E ela é muito interessante, tem colocações interessantíssimas. Estuda as cartas de Paulo com profundidade. E ela fala assim, quem falou para vocês que a Igreja Católica não é retencionista? Eu falei, vocês mesmo que falam, né? Já teve a oportunidade de ter contato. Mas isso não é verdade, tem parte da igreja que está estudando isso, conhece isso. E conhecia isso no início da igreja, em Orígenes, não sei se vocês já estudaram o livro, Clemente. Eles tinham essa visão no início da igreja. O cristianismo primitivo entre aspas, inicial, ele tinha os mesmos valores que nós temos hoje. Olha que coisa maravilhosa.
né? Muito interessante. Então, vale a pena, né? Eu passei para vocês lá um link sobre o estudo do cristianismo do José Larrat, e agora me fugiu o nome do outro rapaz. É muito bom esse estudo, falando de origem, falando de gnosticismo, do docetismo, todas essas coisas que eu nem sabia que existia esses termos. A gente está ouvindo, né? Estou no século VII ainda do cristianismo, no ano 601 a 700. Ainda tem que voltar atrás de vez em quando eu esqueço, então, mas é muito legal explicar a história do cristianismo, muito bom mesmo. E a gente está vendo cada vez mais ver caminhar esse ponto da ciência para a gente. Quanto isso vai trazer de consolo e de evolução espiritual para todos nós. Pessoal, estou falando muito, vocês estão caladinhos. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Isso nós estamos falando, esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi escrito em 1850 e 1860, né? Se a minha memória não está me traindo, entendeu? Então, Kardec está falando isso 150, 160 anos atrás, né, gente? Muita coisa já aconteceu. Já tivemos guerra, já tivemos explosões de bomba atômica, já tivemos um monte de coisa. E estão ainda brigando, né, gente? Estamos ainda no tiro jogando bomba nos outros. Né? Mas está mudando. A humanidade está acordando. Tenho muita fé, muita certeza disso. E coloca, após a elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era. Perdão, pessoal. Durante muito tempo. Sem jogar a aguinha na garganta, daí. Não estou com o ventilador aqui. Então, os espíritos estão nos alertando que nós vamos viver uma nova era, né? Só que quando a gente fala no século XX, o espiritismo ainda é muito novo, né, gente? Então, tem muito trabalho nosso. Né? Somente nós que estamos recebendo toda essa informação. Fácil som de prever as consequências, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, as quais ninguém terá força para se opor. Elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso que é desde. Gente, nós estamos passando agora por uma fase de muita transformação. Né? Você deve estar sentindo isso. E é o momento, né? Vai ser pedido muito, né? A nós que estamos recebendo tanto. Muito será pedido, eu tenho muito recebido. Isso não é para a gente ficar preocupado com Deus. Para a gente fazer o pouquinho que nós já temos, luz para aqueles que ainda não têm essa luz. Né? E que quiserem, né? Quiserem isso. Bom, pessoal, é o que eu tinha. Acho que mais que isso hoje também. Vamos deixar para a semana que vem, para a gente falar da nova era, né? Então, na semana que vem, nós vamos entrar nas instruções do Espírito e vamos ler, estudar sobre a nova era. Faltam ainda 15 minutinhos. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, né? Fiquem à vontade. Bom, pessoal, espero ter ajudado aí com esse estudo sobre a aliança da religião, né? A aliança da ciência e da religião.
E semana que vem a gente entra nesse novo assunto. Né? Agradeço a paciência de vocês, né, de ter ficado comigo, fazendo companhia aqui. Agradeço a espiritualidade, está sempre presente, né? Esses espíritos amigos que se reúnem também junto a nós, para compartilhar e aprender com a gente. Eu te agradecemos, Jesus, por mais essa noite de estudos sobre o livro dos médiuns, sobre a ciência dos médiuns, e agora o Espírito da Verdade. E hoje nós temos conhecimento que foi o próprio Jesus que conduziu toda essa. A gente pode sentir essa energia que vem do Mestre, transferir dele. E assim te agradecemos, Jesus. Sua oração por si mesmo, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e ofensores de Pai. Não nos deixes cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Pessoal, obrigado. Um feliz 2026.